Fala galera do nosso canal José Leandro Neto. Fala galera. Vamos fazer hoje uma resenha. Vamos fazer uma comparação dos técnicos brasileiros com os técnicos europeus, não é isso? Mas com os técnicos europeus de fato que vieram para o Brasil de nível. Só tem 4. Só vieram Sampaoli, Vitor Pereira, Abel Ferreira e JJ. Que o resto dos outros técnicos que vieram, tudo era estilo Lisca doido para baixo. Antes de a gente começar essa resenha, para não falar de Paulo Souza, porque sempre tem essas comparações de outros técnicos que vieram da Europa aí, mas é nível Lisca doido para baixo. E também hoje no Brasil a gente só podemos botar 4 técnicos para essa comparação, que é o Dorival do Flamengo, porque o Dorival antes de chegar no Flamengo ninguém nem lembrava. Fernando Diniz, técnico sem título. Rogério Ceni, que é um técnico péssimo de ambiente. E o Cuca, que tem problema psicológico. Então, vamos fazer essa diferença, ok? Mas antes de a gente fazer essa resenha, eu queria que vocês assinassem meu canal, dessem um like, ativassem o sininho, não é isso? Se inscrevesse, ajudasse nosso amigo José Leandro Neto, que eu quero bater a meta de 100 inscritos com a ajuda de vocês, ok? Vamos fazer essa comparação com a diferença desses técnicos europeus de nível que vieram para os técnicos brasileiros. A primeira diferença é que esses técnicos não têm medo de perder o emprego. Primeira coisa, não tem medo de perder o emprego. Técnico brasileiro, todos eles jogam porque tem medo de perder o emprego. E todos eles entram na ciranda de técnicos. E técnico europeu de nível como esses que eu falei, não tem medo de perder o emprego. Você vê que tanto o Sampaoli como o Vitor Pereira, o Abel Ferreira e o JJ, nenhum deles tem medo de perder o emprego. Outra diferença, o técnico brasileiro gosta muito da panelinha. Gosta muito de adular jogador. Já técnico europeu não gosta. Vou fazer só uma diferença. Quando o Vitor Pereira chegou no Corinthians, o Roger Guedes, que veio do Criciúma, depois jogou no Palmeiras, no Atlético Mineiro, não sabia marcar. Ele nunca gostou de voltar para marcar. Nunca gostou. Quando chegou no Corinthians, o Vitor Pereira disse para ele, ou você marca ou não joga comigo. Ele deu piti. O Vitor Pereira botou ele no banco e hoje ele dá carrinho no meio do campo. A diferença é essa. Outra diferença, gestão de elenco. Não é isso? Olha como é que os técnicos europeus fazem a gestão de elenco e os técnicos brasileiros. O técnico brasileiro quer acomodar todo mundo dentro do elenco para não perder o grupo. Bota até jogadores que não, no momento não estão ao nível de jogar no time titular ou até em certas partidas para agradar o elenco. Já técnico europeu não tem essa questão de gestão de elenco. Joga quem é o melhor. Joga quem treina melhor. A questão é essa. Outra diferença do técnico brasileiro para o técnico europeu. Olha como é que eles dão, eles olham os jogadores na questão do ambiente. Não é isso? Ou o jogador treina, se comporta ou não joga. Você vê que com Abel Ferreira, o Patrick de Paula começou a sair fora do ritmo, começou a beber muito, começou a sair muito na balada e o desempenho dele dentro de campo começou a cair. O Abel Ferreira falou para ele, eu vou dar mais outra chance para ele. Chamou ele, conversou, isso não adiantou. Quando chegou um certo tempo ele desistiu do jogador e disse para ele, pode negociar que eu não quero. Esse comportamento, gestão, disciplina. Não é isso? Olha como foi que o Abel Ferreira fez com o Verón. A mesma coisa. E olha como os técnicos brasileiros fazem com os jogadores brasileiros. O cara faz o que quer. Não é isso? Vou até falar do Gabigol no Flamengo. Gabigol foi pego numa balada, saindo com 2 mulheres. Tudo bem, era seu momento de folga, mas a questão foi porque no outro dia ele não treinou. Alegou que estava com problema nas costas e não treinou. E o Dorival, beleza. E outros técnicos brasileiros fazem isso. Não é isso? Então, outra diferença. E a principal diferença destes técnicos para os técnicos brasileiros é como armam um time dentro de campo. O Abel Ferreira, ele tem vários jeitos de jogar. Ele estuda o adversário e põe de acordo com o adversário. Mesmo caso do Vitor Pereira, mesmo caso do Sampaoli, mesmo caso do JJ. O cara estuda. Eles não se apegam a um só esquema. Você vê que o Cuca só joga de um jeito. O Dorival está preso ao losango, está dando certo, mas e aí? E depois? Não tem outra forma de jogar. Quando ele bota outra forma de jogar,
como no 4-4-2, não dá certo. O time não rende. Por quê? Porque ele se apega só àquela forma de jogar. E esses técnicos europeus que eu falei, eles estudam o adversário e ele faz várias formas de jogar durante o jogo. Não é isso? Outra diferença enorme. Outra diferença enorme. Questão tática. Eles estudam muito o adversário. Estudam muito o adversário. Outra questão de diferença de técnicos europeus, esses que eu falei para os técnicos brasileiros. Poupar jogadores. Não é isso? Dorival contra o Palmeiras tendo a Arrascaeta para entrar. No primeiro tempo podia ter entrado com a Arrascaeta, Vidal, Marinho e Pedro. No segundo tempo ele tirava o Arrascaeta, botava o Everton Ribeiro, tirava o Vidal, botava o Thiago Maia, tirava o Marinho, botava o Cebolinha, tirava o Pedro, botava o Gabigol e nós tínhamos aquele jogo. Ele foi botar os caras aos 30 minutos do segundo tempo, depois que levou o gol de empate. Contra o Ceará, tendo um jogo no meio de semana que ele ganhou de 4, tendo todo mundo, ele entra com um meio de campo com Diego Ribas, Pulgar e Vitor Hugo. Aí no segundo tempo bota os caras tudinho. Depois que o Ceará tá ganhando de 1-0, se fecha todinho, a pressão da torcida pelo resultado. Ceará picando o jogo, deu no que deu, o empate. Jogou o brasileiro fora. Eu duvido se o Abel Ferreira faz isso. Abel Ferreira no jogo contra o Bragantino, que empatou lá, tinha um jogo decisivo da Libertadores no meio de semana, ele entrou com o Gustavo Scarpa, que não tem hoje reposição dentro do Palmeiras. E aí popou, mas entrou com seu meio de campo titular. Olha como era que o JJ fazia. O JJ nunca mexeu nos 3/3 do campo. Nunca popou nos 3/3 do campo. Olha como o Vitor Pereira faz. Olha como o São Paulo faz. E a questão, esses técnicos, eles fazem do limão faz uma limonada. O São Paulo, quando foi vice colocado com o Santos, com ponto de campeão, pontuação de campeão, ele botou o Jorge, que era lateral de camisa 10, porque o Santos não tinha dinheiro para comprar um camisa 10, e botou o Pituca, que era volante de lateral, e foi vice-campeão. Foi o único time que deu trabalho para o Flamengo. Não é isso? Naquele campeonato, de fato, deu trabalho, porque o São Paulo arrancou 2 empates, mas o Santos perdeu de 1-0 e ganhou outro. Na marra, no Maracanã, que perdeu de 1-0, o São Paulo. Então, um baita de um técnico. Um baita de um técnico. Não é isso? Todos esses técnicos que eu falei para vocês estão morando em Marte, enquanto esses outros técnicos brasileiros ainda estão aqui. Tá entendendo? Então a diferença é grande. Tem muito torcedor que se chateia disso. Tem muito torcedor que se chateia. Hoje o nível do Flamengo, o nível do Palmeiras hoje, o Palmeiras já tem um técnico europeu. O nível do Flamengo hoje é para um técnico europeu desses, de nível, que não tem medo de perder o emprego, que não passa a mão na cabeça de jogador, que não tem só uma forma, um jeito de jogar, que não gosta de poupar jogadores nas 3/3 do campo. E é isso. A diferença desses técnicos brasileiros é isso. E outra coisa, e o Cuca ainda tem problema psicológico. O Cuca, ele faz um ótimo trabalho no clube, quando é final do ano ele pede para sair. Aí no meio da temporada os técnicos, depois ele volta pro time e não dá certo. Por quê? Porque o Cuca precisa de um começo muito longo para encaixar um trabalho. Todos os clubes foi assim. Então, como aconteceu com o Palmeiras quando ele foi campeão e voltou, não deu certo, aconteceu no Atlético Mineiro, não deu certo. Já estão querendo a saída dele. Então o presidente que contratar o Cuca contrata no começo da temporada e já acaba o contrato no final do ano. Não conta mais com o Cuca, não. Problema psicológico. Além de todas essas coisas que eu falei, tem problema psicológico. Dorival morre de medo de perder o emprego. Dorival, quando viu a Libertadores bater na porta, ele enlouqueceu. Abandonou o Campeonato Brasileiro, porque o maior título que o Dorival tem é a Copa do Brasil e a Série B. Fernando Diniz é um técnico que não tem títulos. Rogério Ceni é um técnico que não consegue viver no ambiente onde ele trabalha. Ele tem que ser o centro das atenções. Por isso que ele só dá para trabalhar em 2 times. Fortaleza e São Paulo. Outro time ele não rende. Pois é isso, grandes amigos. A diferença é essa. Espero que vocês tenham entendido. Não é isso? Continue compartilhando meu canal, dê o like, ative o sininho. Me ajude a chegar a 100 inscritos. Dá-lhe José Leandro.